Boa noite, gente. Enquanto o povo vai entrando, vamos conversando aqui um pouquinho. Vocês já conseguiram se achar lá dentro do AVA, do ambiente virtual, né? Onde eu coloquei os trabalhos e eu também coloquei o que estava faltando o cronograma, né? Coloquei na semana passada, então agora já está tudo organizado lá dentro, certo? Hoje, inclusive, ó, falando em organização, a gente vai falar sobre organização do trabalho. Hoje é a pauta da aula é essa. E na semana que vem, não esqueçam que é dia de prova, tá? Semana que vem é dia de avaliação. E aí durante a semana, a gente passa as instruções para vocês lá dentro do grupo, de como que vai acontecer a avaliação de vocês, o horário. O horário vai ser o horário de aula, tá, gente? Vai ser no horário de aula. Aí a gente só vai acertar o link, como que vocês acessam para vocês poderem fazer fazer a avaliação, certo? Não esqueçam que precisam estudar todo o material desde o início até a aula de hoje, tá? Eu ainda não elaborei a prova, vou elaborar ela nesse final de semana, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabem, podem me chamar, tá? Que na medida do possível eu sempre vou responder, tá bom? E eu sempre respondo, às vezes eu demoro um pouquinho, tá? Para tirar alguma dúvida de vocês. Hoje a gente vai começar a nossa aula falando sobre organização do trabalho. Vocês têm esse material lá dentro vou compartilhar aqui com vocês agora, lá dentro do ambiente virtual, certo? A gente vai falar sobre como que as organizações, né, deveriam, né, de uma forma mais real, se organizar internamente, né, para que flua o ambiente de trabalho. De que forma que vai fluir esse ambiente de trabalho? A gente sabe que um bom ambiente de trabalho, isso é até uma questão que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Quando a gente fala em ambiente de trabalho, a gente está sempre colocando algumas observações, tá? Quais são essas observações? Um bom ambiente de trabalho é essencial, tá? Tem ainda pesquisas que saem no Brasil que revelam, tá? Que nós brasileiros ainda valorizamos mais o ambiente de trabalho do que salário, tá? Diferentemente de outros países que valorizam salário e o ambiente de trabalho nem entra como um objeto de pesquisa. Por que eu digo isso? Em outros países, ter um bom ambiente de trabalho é essencial, é primordial, certo? Deixa eu só permitir aqui a Luana de entrar. É essencial, é primordial. Então, nessas configurações de outros países, chegar no seu trabalho, ter um banheiro limpo, ter as instalações bem iluminadas, né? Ter um ambiente propício e um ambiente saudável para trabalhar é algo assim que eles não querem ter que lutar por isso, tá? E aqui no Brasil nós ainda estamos nesta fase de que precisamos de que o ambiente de trabalho o quesito número 1. Se tem um bom ambiente de trabalho, o salário pode até ser menor, mas desde que a organização ou a empresa ofereça um bom ambiente para eu trabalhar, certo? Eu sempre trago um exemplo do Japão, tá? O Japão é assim, ambiente de trabalho no Japão é essencial, é padrão e é primordial. Todos os dias, quando os japoneses... Eu tinha um professor, tá? Essa história eu vou contar pela boca dele, tá? Porque é uma história que ele sempre contou para nós, em sala de aula. Eu tinha um professor que ele morou 17 anos no Japão, tá? E lá ele trabalhou em diversas empresas para saber como é que era a forma de trabalho do japonês, tá?
e ele contava o seguinte: quando terminava o expediente, antes de terminar o expediente, eles tinham um tempo para eles organizarem o ambiente de trabalho. Ou seja, se eu estou trabalhando no chão de fábrica, eu vou ali a área que eu estou utilizando, que eu estou ocupando, eu vou limpar ela, deixar ela pronta para que no dia seguinte eu chegue e esteja de acordo com o que eu deixei ou de acordo com o que eu gostaria que ficasse para eu trabalhar. Tá? Da mesma forma acontece nas escolas. Os alunos saem da sala de aula, eles não deixam a sala de aula vazia, a sala de aula suja, nem com cadeiras ou carteiras desarrumadas. Os alunos precisam arrumar para quê? Para que o próximo que vai entrar tenha um bom ambiente de trabalho. E como lá no Japão a maioria das fábricas também não param, sempre tem turnos, então é dado esse tempo e eu, como trabalhador, vou organizar o ambiente de trabalho para a próxima pessoa entrar. Então, isso é padrão, isso é essencial dentro da cultura japonesa. Aqui no Brasil já não é muito assim. A gente sempre espera que outra pessoa organize o nosso ambiente de trabalho, né? E a gente espera que o ideal, né, que a gente espera é que a organização nos ofereça um ambiente de trabalho. Mas ela não, talvez ela não vá oferecer um bom ambiente de trabalho. Então nós vamos lutar por isso. E nas pesquisas que são realizadas, a gente vai colocar, Graziela, qual é a principal característica que você espera de uma empresa para você trabalhar? O que você espera de uma empresa? Aí eu vou dizer, eu espero um bom ambiente de trabalho. E lá no Japão eles dizem, eu espero um bom salário, em outros países também. Mas isso também, isso não é uma exclusividade somente do Brasil, né, gente? Eu estou citando o nosso país, porque a gente mora aqui. Tem outros países também que as pessoas lutam por bom ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala em organização do trabalho, a gente fala em deixar esse trabalho organizado, deixar esse trabalho padronizado para que outras pessoas, quando cheguem na nossa empresa para trabalhar, elas não precisem ficar procurando como fazer aquela tarefa, certo? Eu só vou dar uma Aline, vamos ver aqui, de Aline Jacques. Aline, deixa eu só tirar uma dúvida contigo, você é Aline Graloff ou é Aline Jacques? Porque eu tenho duas Alines agora aqui. Oi, eu sou a Aline Jacques. Jacques, né? Tá, legal então. Aline Jacques. Então, no Brasil, um bom ambiente de trabalho é quando as pessoas quando alguém, né, organize a empresa para a gente. Um exemplo que a gente tem até de organizações que preparam bons ambientes de trabalho para os seus colaboradores são as empresas que estão relacionadas à tecnologia de informação, a área mais virtual, como por exemplo, vocês já devem ter visto, né, alguma coisa a falar ou já procuraram na internet, como é o ambiente de trabalho no Google, como é o ambiente de trabalho nessas empresas, na Microsoft, né, essas empresas mais ligadas à tecnologia. O ambiente de trabalho, ele é mais alternativo, ele é mais... ele flui de forma diferente, não é um ambiente com não é um ambiente para a pessoa se sentir sob pressão, é para a pessoa poder, é para o funcionário poder liberar a sua criatividade de uma forma mais natural e não de uma forma obrigatória. Se eu trabalho no marketing de uma empresa, eu preciso que as minhas ideias, né, sejam liberadas a partir do meu cérebro, do meu consciente, de uma forma natural. Quando é sob pressão, parece que a coisa não funciona muito bem para nós no Brasil, porque trabalhar sob pressão para nós brasileiros é um pouco mais complicado. Então, por isso que a gente sempre está, né, lutando, né, e querendo e reivindicando bom ambiente de trabalho.
que é aquele bom ambiente de trabalho para vocês? É aquele ambiente que não tenha ruídos, que não tenha fofoca, que não tenha interrupções, que vocês consigam, né, trabalhar de forma mais concentrada, ou que a gente consiga produzir com mais eficiência, né, quando não tem ninguém atrapalhando. Um exemplo é, vocês já atenderam, né? Obviamente, todos os dias vocês devem atender ligações desses telemarketing. Quantas vezes vocês já atenderam o telefone e tá um ruído atrás e vocês não conseguem praticamente escutar nada, né? Que o analista ali, a pessoa do o analista de telemarketing está querendo passar para vocês, porque é muito barulho, é muito ruído. Porque nesses locais eles colocam todo mundo dentro de uma mesma sala, né? Essas pessoas são separadas por baias, assim, aonde elas colocam fone de ouvido e elas só ouvem a sua voz. E elas ficam falando, parece na época que a bolsa de valores, né? O pregão era ali ao vivo e todo mundo gritando e chegando um lance aqui, sobe uma ação ali, não sei o quê. Nossa, é uma loucura. Assim, mais ou menos, são os telemarketings, né? Então, imagina vocês trabalhando dentro de um local desses e vocês tendo que passar informações, né, para a pessoa que está do outro lado, com todo esse ruído, né, que tem na periferia dessa ligação. É muito ruim. Então, por isso que nós ainda lutamos por bom ambiente de trabalho. A pandemia, tá? Ela trouxe alguns benefícios, né, para essas pessoas que trabalham com esse tipo que tem essa profissão, né, do telemarketing, que foi o trabalho híbrido, ou trabalhar somente em casa, que aí a pessoa está no seu ambiente, está na sua casa, e ela consegue fazer o atendimento, né, e não ter esses ruídos, não ter as interferências dos colegas, enfim, ela só precisa apresentar produção. Muitas empresas, ainda hoje, elas optaram por manter esses analistas, essas pessoas, no seu ambiente familiar, atendendo no seu ambiente familiar, do que confinando essas pessoas num ambiente só, onde tem realmente muito ruído. Um exemplo disso, que eu estava lendo esses dias, são as seguradoras. Sabe as seguradoras, né, que faz lá o seguro dos nossos veículos, enfim. As seguradoras, elas mantiveram esses analistas trabalhando de forma híbrida em casa, né? Vai na empresa 2, 3 vezes por mês e o restante do tempo eles trabalham em casa e atendem a ligação quando há necessidade, porque eles disponibilizaram o sistema para a pessoa atender, para a pessoa poder trabalhar. Eu estou aqui tomando meu café e daqui a pouco, né, tem um atendimento para mim. E eu vou lá, resolvo aquela situação e depois eu continuo dentro da minha casa atendendo, fazendo tomando meu café, enfim. Aí quando entra uma próxima tarefa, uma próxima reivindicação, eu novamente entro e faço todos os trâmites, porque as empresas oferecem essa extensão. E para elas também, né, gente, sai mais barato. Para a empresa, acabou saindo mais barato. Porque ela não precisa alocar um grande espaço, ela não precisa confinar as pessoas lá dentro, ela tirou disso tudo muitos encargos que antes elas precisavam pagar. A pessoa trabalhando em casa, eu não preciso pagar vale transporte, né? Então barateou esse custo para muitas empresas. Por isso que hoje, se alguém de vocês tem LinkedIn, vocês vão entender. Se vocês estão procurando, né, uma recolocação no mercado ou uma colocação no mercado, e você vai lá dentro do LinkedIn para fazer o seu cadastro do currículo e vai preencher um questionário que o LinkedIn te solicita, em certo momento o LinkedIn vai te perguntar: você quer trabalho presencial, você quer trabalho à distância ou você quer híbrido? O trabalho híbrido é esse, em que você vai comparecer na empresa algumas vezes durante o mês, ou talvez uma vez na semana, e o restante dos dias você vai fazer direto da sua casa.
Então, hoje, o candidato, ele tem como fazer essas escolhas. E aí, lá dentro do LinkedIn, eles vão fazer uma seleção para poder direcionar vagas, né, que vão de acordo com aquilo que vocês estão planejando para a vida profissional de vocês, certo? Então, assim, ó, falamos um pouquinho sobre ambiente de trabalho, e agora nós vamos falar sobre o nosso tema de hoje, que é analisar a distribuição do trabalho dentro de uma organização, certo? A organização, uma organização maior, ela tem diversos setores, né? E as tarefas, elas são... só um pouquinho, achei que tinha alguém entrando. E as tarefas são diferentes uma das outras. Por exemplo, eu trabalho no setor comercial e eu vendo. O meu colega trabalha no setor financeiro e ele faz pagamento de contas, e ele faz, né, tudo que envolve a parte de dinheiro da empresa. Então, se é distribuído dessa forma. Então, precisa-se, né, enxergar os problemas, né, de forma mais setorial e não de uma forma geral. Tem que ser tem que enxergar esses problemas por setor. Qual é o problema no setor comercial? Qual é o problema no setor financeiro? E resolverem esses problemas de forma setorial, porque precisa ser distribuído dessa forma. Imagina você chegar lá no setor comercial e apresentar um problema que é do financeiro e pedir que todo mundo ajude a resolver. É complicado, né? Então, um dos objetivos, né, é possibilitar que se dê um diagnóstico da qualidade do trabalho de cada pessoa, de cada setor, de que forma está sendo medido o rendimento de cada pessoa que está trabalhando lá dentro, né? E verificar a produção dessas pessoas de forma eficiente, de forma eficaz, né? Para simplificar quando precisa. Por quê? Porque eu preciso, porque se uma tarefa, se um padrão para resolver um problema, ele está sendo muito burocrático, ele não será simples de resolver o problema, se ele está sendo muito burocrático, se eu preciso passar por muitos setores para resolver um problema. Se um cliente deve na minha empresa e o setor financeiro, e eles jogam, eles chegam lá no setor financeiro e dizem assim, a Graziela está devendo aqui já 3 boletos. Mas então vou jogar lá para o comercial resolver. Aí chega lá no setor comercial. A Graziela está devendo 3 boletos, mas a Graziela compra bastante. Então, nós vamos continuar vendendo para ela. Só que a conta está aumentando lá no setor financeiro. Então, não se pode fazer isso dentro de uma organização, porque a gente precisa ter uma visão sistêmica da organização. Ou seja, todos os sistemas precisam trabalhar entre si, tá? Um ajudando o outro para que a empresa tenha lucro. Então, eu como setor comercial, não posso ficar liberando, né, a venda para quem já está nos devendo e sem saber quando que eu vou ter o retorno deste pagamento. Por quê? Porque daqui a pouco eu estou levando a empresa para um prejuízo enorme. E esse prejuízo enorme vai acarretar em problemas em outros setores, como, por exemplo, problemas na compra de matéria-prima, que a empresa não vai ter subsídios para comprar, porque eu vendi e ficaram me devendo, né? Então, isso é muito complicado, não. Tem que ter muito cuidado na hora de distribuição. Problemas do setor financeiro são resolvidos pelo setor financeiro. Problemas do setor comercial devem ser resolvidos pelo setor comercial. Se o setor financeiro bloqueou a venda para um cliente, é porque ele tem uma justificativa. Se ele quiser sentar, se o responsável do setor financeiro quiser sentar com o responsável do setor comercial e eles, por um acordo entre os setores, liberar a venda para este cliente que está devendo, aí é uma situação diferente, tá? Mas os problemas precisam ser resolvidos de forma setorial para que isso traga a eficiência da organização, certo? A gente fala muito dentro das organizações, né, que nós precisamos
que a gente precisa medir todos os padrões. O que é medir padrões? Tem uma célebre frase que diz assim, ó, não se gerencia aquilo que não se mede. Eu não consigo gerenciar aquilo que eu não acompanho. Eu não consigo gerenciar aqueles números que eu não estou olhando todos os dias, que eu não estou fazendo um acompanhamento. Aqueles números que eu não consigo fazer uma meta, eu não consigo fazer esse gerenciamento. Então, foram criados, né, para ajudar os gestores das organizações, os indicadores, tanto indicadores de rendimento quanto indicadores de problemas, para descobrir gargalos dentro da organização. E esses indicadores, né, os indicadores de problemas, né, eles vão medir como que está sendo a relação, né, funcional da organização. Como que está sendo a tratativa desses problemas, de que forma que esses problemas estão sendo tratados, se há demora, se não há demora, por que essa demora está acontecendo, se há atraso, entrega de produto, se há atraso em entrega de documentos, se há atraso em coleta de informações, e isso tudo deve ser medido por indicadores. Então, esses indicadores de problema na distribuição do trabalho são esses relacionados aqui, os indicadores que vão medir a insatisfação da função, né, da unidade, aonde o gerente está chefiando, né? Se há demora nessa transmissão desses dados, o que é essa transmissão de dados? Existe uma insatisfação lá dentro da unidade gerencial da área comercial e como que esses dados estão sendo tratados? Eles estão sendo transmitidos para o setor responsável para ajudar a resolver? Então, são indicadores, né, que ajudam muito na distribuição do trabalho. E esses indicadores vão indo muito além, até quando chegam no rendimento do funcionário, se ele está sendo de acordo, se ele está sendo médio, se ele está sendo baixo dentro da organização. Tem empresas, tá, gente, que eles fazem uma avaliação, às vezes é anual, outras empresas são semestrais, tá? De colaboradores. Eles avaliam como é que está sendo o trabalho do colaborador. E se eles chegam e digam assim, ó, Graziela, o teu trabalho como vendedora tá deixando um pouco a desejar, ó, já faz uns 3 meses que tu não atinge mais a meta, qual que é o problema que a gente pode ajudar a resolver, o que tu tá precisando para atingir a tua meta, traz os teus dados e nós vamos trabalhar esses dados internamente aqui e vamos, né, tentar ajudar para que você atinja a sua meta. E aí eles estão me avaliando e daí tu diz assim, não, o problema que está acontecendo para atingir a meta é porque eu estou com um concorrente XYZ fazendo muita promoção na região onde eu trabalho, onde eu atuo, onde eu vendo, e aí eu não estou conseguindo, né, inserir os nossos produtos lá dentro. Para que eu consiga desenvolver um bom trabalho lá, eu preciso, né, dar uma combatida nesses concorrentes. Para isso eu preciso que a empresa libere aí, né, para pedidos acima de 10 mil, 20% de desconto. Aí eles vão colocar, então tá bom, então a empresa vai liberar 20% de desconto e daqui a 2 meses a gente vai retornar aqui e a gente vai voltar a conversar e vamos ver se tu conseguiu atingir as tuas metas. Então, assim, ó, houve uma transmissão de dados, eu falei qual era o problema, né? Internamente foi discutido, né? Para ver se esses dados eram corretos ou não. Se os dados eram corretos, que estavam justificando o meu rendimento baixo, o que geralmente a empresa faz? Ela cria um plano de ação. Então tá, então durante 3 meses tu vai ter tu terá 20% de desconto para aplicar. E aí nós vamos voltar a conversar. Então, essa é a avaliação individual para o meu rendimento, certo? E depois a empresa volta a conversar comigo e vai avaliar de que forma que eu tratei
que eu tratei aquela informação, de que forma que eu tratei de aumentar as vendas na minha região com aquele abono de 20%, aquele desconto que a empresa me deu. Se a empresa me deu o desconto e mesmo assim eu não consegui aumentar as minhas vendas, talvez seja um problema meu, né, que é de natureza pessoal, que talvez a empresa vai ter que sentar para resolver, certo? E nesse sentar para resolver, né? Quais são os objetivos que a empresa precisa analisar para distribuir bem o trabalho e ter qualidade do trabalho dessas pessoas? Ela tem que criar diagnósticos, né? Como que as pessoas estão enxergando a empresa no mercado, como que a função daquele colaborador está sendo tratado dentro da organização, se tem uma rede de apoio. É isso que eu quero dizer para vocês. Aqui está um pouquinho, gente, ó. Esse slide aqui, eu peguei ele emprestado do antigo professor, tá? Ele está um pouquinho, digamos assim, mais complicado de entender, tá? Mas o que isso significa? Quais são os objetivos da análise da distribuição do trabalho? É possibilitar que haja um diagnóstico, tá? Um diagnóstico para verificar se está tendo, se aquele colaborador está tendo qualidade no trabalho dele. Não é uma qualidade pessoal, tá? Não é, aqui nós não estamos falando de qualidade de vida. Se o trabalho que eu estou fazendo é um trabalho de qualidade para a empresa, certo? Esse é um dos objetivos da distribuição do trabalho. É saber se o colaborador realmente está qualificado para fazer aquele atendimento ou para fazer aquele serviço, né? E se essa qualidade está refletindo nos números da empresa, certo? Outro objetivo para analisar a distribuição do trabalho é cortar, é tentar diminuir qualquer ruídos ou tensões internas, né, que vá atrapalhar nessa qualidade do trabalho. Ou seja, né, é o que eu falei no início da aula agora, é o bom ambiente de trabalho, certo? É deixar a fofoca de lado, a discussão de lado, a briga pelo futebol, a briga pela política, a briga pela religião, pela identidade de gênero de lado, não criar atritos para que isso não reflita na minha qualidade de trabalho e para que isso não reflita nos números da empresa. Então, analisar a distribuição do trabalho é minimizar qualquer tipo de tensões que sejam motivadas por qualquer tipo de atrito, certo? Lembra que lá, acho que no início dessa disciplina eu comentei de um caso que aconteceu ou foi com a turma de RH, talvez, tá? Um caso que aconteceu de dois funcionários que não se davam, tá? Eles não simpatizavam um com o outro e colocaram eles para trabalhar no mesmo setor. E aí, o que aconteceu? É óbvio que o rendimento caiu para quem? Para a empresa. O rendimento caiu para a empresa, porque um queria ter mais razão do que o outro, um queria fazer do seu jeito, o outro queria fazer do jeito dele, e não chegavam nunca a um diagnóstico, né? E não chegavam nunca a um consenso do que era melhor, não para eles, mas para a organização. E isso se estendeu por muito tempo dentro da organização. Se estendeu por muito tempo, inclusive eles brigavam até na vida pessoal deles, né? Colocavam a vida pessoal deles ali no meio das discussões profissionais, certo? E isso não pode acontecer. Então, uma boa distribuição de trabalho vai vai fazer com que a empresa, né, tenha esse olho mais crítico para não colocar pessoas, né, que vão ficar ali desmotivadas, trabalhando umas com as outras, e não vão trazer o rendimento que a organização precisa, certo? A natureza funcional. O que é isso? O objetivo da distribuição do trabalho focado na natureza funcional. Se está tudo voltado para a organização, tá? Se o funcionamento, se os padrões estão de acordo, né, com o que a organização espera.
Se a organização já determinou um padrão para a resolução de um problema, para um atendimento de um cliente, esse padrão precisa ser seguido. Se ele não está sendo seguido, lá na frente ele pode dar um problema para a organização. Então, precisa ser analisado e precisa ser supervisionado se esses padrões estão sendo seguidos, tá? Outro objetivo, né, para uma boa distribuição do trabalho é a natureza comportamental, o comportamento das pessoas, né? É cuidar cuidar nessa junção de personalidades, como foram esses dois. Se os dois já não se, né, os dois já não se simpatizam muito, pode haver conflitos, mas se eles precisam trabalhar juntos, né, então a empresa precisa, ela necessita, né, fazer com que eles se deem profissionalmente para minimizar esses conflitos e não haver prejuízos para a organização, certo? Então, esses são os objetivos, tá? Para uma boa organização do trabalho, certo? Gente, se vocês têm alguma pergunta, podem ir fazendo, porque você sabe que eu vou falando, né? Quais são as etapas, né, que a gente precisa para analisar uma boa distribuição do trabalho para que a gente atinja tudo isso que eu acabei de falar? Identificar todas as tarefas individuais. O que a Graziela faz, o que o Thiago faz, o que a Camille faz, o que a Patrícia faz dentro do trabalho, né? Eu preciso identificar essas tarefas, cada um com as suas tarefas, agrupar essas tarefas e montar a distribuição dentro de um quadro. Graziela faz atendimento ao consumidor. Camille faz atendimento ao cliente, pessoa jurídica. A gente vê muito isso dentro dos bancos, né? Você entra dentro de um banco, você não chega lá e fala com qualquer pessoa. Você se dirige àquela pessoa que que tem uma tarefa específica para aquilo que você está procurando. Se eu entro dentro de um banco e eu quero abrir uma conta para pessoa jurídica, eu vou me dirigir àquela pessoa que só cuida de pessoa jurídica. Então, o trabalho já foi distribuído, existe uma montagem. A Camille é a executiva de contas de pessoa jurídica, certo? A Patrícia é a executiva de pessoa física. E aí, dentro do pessoa jurídica e do pessoa física, ainda vai haver uma outra montagem, porque dependendo do tamanho do banco, eu não posso deixar a Camille com a pessoa jurídica, com todas as pessoas jurídicas do banco. Eu vou fazer uma distribuição. A Camille vai atender pessoa jurídica com carteira até faturamento máximo de 5 milhões. De faturamento acima de 5 milhões vai ficar a cargo da Patrícia. Então, essas são as distribuições, montar a distribuição desse trabalho é uma submontagem. Porque, aqui é o nosso setor de pessoa jurídica, mas nem todo mundo fala sobre tudo. A fulana é só abertura de contas, o fulano é falar sobre carteira, o outro é falar sobre investimento de pessoa jurídica, o outro fala sobre crédito para pessoa jurídica. E isso é montar um quadro de distribuição. E depois eu vou analisar esse quadro montado, ver se as tarefas que foram dadas para a Patrícia, para a Camille, não vão sobrecarregá-las, certo? E eu preciso analisar. Se vão sobrecarregá-las, eu preciso tomar uma outra providência, contratar uma outra pessoa, enfim. Mas eu preciso fazer uma análise desse quadro da distribuição do trabalho, certo? Então, essas são as etapas para que se distribua de forma organizada dentro de uma empresa, independente, tá? Se essa empresa é pequena, média ou grande, certo? Se eu entro dentro de uma loja e tem uma vendedora e eu digo para ela, eu vim pagar uma conta aqui na loja, talvez a vendedora não vai me ajudar, ela vai me encaminhar para uma outra pessoa lá dentro que cuida do setor financeiro. Por quê? Porque se ela tiver que vender e cuidar daquilo que eu estou solicitando para ela, que é parte financeira,
talvez ela está se sobrecarregando e vai absorver muito tempo dela, e ela não vai ter tempo suficiente para poder dispensar para as atividades essenciais dela, que é o quê? Vender, certo? Então, é preciso avaliar se todas as atividades, né, quanto tempo está tomando daquela pessoa. Se esse tempo que está tomando da pessoa, qual é o impacto que ele dá no resultado da atividade que ela está fazendo ou no serviço. Se aquela pessoa consegue fazer o trabalho, todo o trabalho dela e toda a análise dela, até ela trabalha 8 horas por dia, até as 3 da tarde, talvez eu consiga dar mais uma atividade para ela fazer. Talvez eu consiga dar mais uma tarefa para ela fazer. Certo? Então, é dessa forma que as organizações, que as empresas vão se organizando, para que ninguém fique ocioso dentro da organização e para que a organização não tenha custos de contratação de pessoas para fazer tarefas que podem ser absorvidas por outras, né? Aí ela vai fazer a eliminação daquilo que não precisa, né? Ou ela vai criar uma nova atividade e dar para aquele funcionário, né? Óbvio que isso de uma forma muito racional, para que não, que eu vou repetir novamente, para que não sobrecarregue aquele funcionário. Por quê? Porque ele precisa ser eficiente. E quando eu sobrecarrego alguém com mais tarefas do que a pessoa tem tempo para fazer, eu não estou buscando rendimento. Eu não estou buscando isso. Eu estou fazendo uma economia que não vai justificar lá no final. Não vai me justificar, porque em dado momento aquela pessoa vai ficar estafada, ela vai ficar estressada, ela vai ficar sobrecarregada, e aí ela começa a interferir dentro do ambiente de trabalho, certo? Então a empresa precisa avaliar esse tempo. Lá em fundamentos, tá? Provavelmente vocês vão lembrar, se vocês fizeram, existe uma dentro da disciplina, né? Alguns conteúdos que falam sobre distribuição de trabalho. Quem que fez essa organização de trabalho, fez essa distribuição do trabalho? Fayol foi um grande contribuinte quanto a isso. E também tem lá dentro da disciplina, talvez vocês vão lembrar, de um experimento chamado Tempos e Movimentos, que foi feito dentro da empresa de Ford, né, dentro da Ford, aonde eles mediam o tempo, quanto tempo eu levava para fazer aquela peça e quanto tempo eu ficava ocioso. Então, eles faziam essa medição de tempo para saber o seguinte: se eu demoro 1 minuto para fazer essa peça aqui e eu fico 4 minutos ociosa até chegar uma próxima peça, eu posso aumentar a minha produção. Então, eles fizeram esses estudos dentro das organizações. Nada dessa teoria que a gente estuda hoje foi tirado por acaso, certo? E aí eles mediam esse tempo, e é o que normalmente se faz hoje. Muitas vezes, assim, quanto tempo de atendimento tu tem para fazer para um cliente? Às vezes a gente pensa assim, eu não consigo medir o tempo de atendimento no cliente, mas, gente, agora pasmem com o que eu vou dizer e é verdade, tá? A maioria das empresas, quando você liga para a empresa, eles têm um tempo de atendimento. O analista que está lá do outro lado, ele tem um padrão para cumprir. Ele tem 10 minutos, 15 minutos para resolver o teu problema, tá? Quanto mais tempo ele passar com você na resolução do problema, mais a empresa precisa se antenar no que está acontecendo. Por isso que eles têm esse tempo, então eles fazem essa análise. Por que a Graziela ficou tanto tempo para resolver o problema de tal cliente? E aí eles vão atrás para saber, talvez seja por falta de treinamento, que ela teve que procurar mais para poder dar a solução, talvez porque o cliente apresentou mais de um problema numa mesma ligação, talvez houvesse conversas paralelas que não deixou que aquele analista resolvesse dentro do tempo programado pela empresa, né? Tudo isso é medido. Tudo isso é medido, todo esse tempo é medido para a organização, para a realização das tarefas.
E é justamente essa medição que eles fazem vai de encontro lá atrás no que era feito dentro da fábrica de Ford, de Henry Ford, que era o experimento de tempos e movimentos. Quanto tempo eu demoro para resolver esse problema, certo? E é assim que funciona ainda hoje em dia. Quando vocês ligam para qualquer tipo de serviço para resolver um problema, às vezes a gente não está lá no meio da ligação e cai, às vezes é proposital esse cair, porque o tempo que aquele analista tinha para resolver o teu problema já se esgotou, certo? Então, eles vão avaliar se esse analista está tendo a formação técnica suficiente para poder resolver o problema, se não está faltando equipamentos, se não está faltando tecnologia para que ele resolva o teu problema. Então, tudo isso a empresa vai fazer uma avaliação para que não haja prejuízos à organização, porque o atendente, o analista, não é bem capacitado ou não tem uma boa habilidade para resolução de problemas, certo? Então, precisa-se ter um equilíbrio também nesse volume, né? Não sobrecarregar, que é o que eu falei ali anteriormente, não sobrecarregar os funcionários, né? Não sobrecarregar o colaborador, verificar se há algum gargalo dentro da organização que está trancando na solução desse problema ou na produção do produto. As empresas que produzem, né, que fazem o produto final, muitas vezes elas encontram gargalos dentro da produção, às vezes é uma lentidão, né, em algum setor que vai fazer uma peça para determinado produto, né, e precisa ser solucionado, então a empresa precisa verificar aonde há esse ponto de gargalo para que não haja uma sobrecarga para os próximos passos na construção daquele produto, certo? Ou daqui a pouco o setor, a tarefa, né, a esteira de trás está com um trabalho de menos e sobrecarregando a esteira da frente. Ou a gente precisa considerar que daqui a pouco vai haver um gargalo porque existe picos de consumo, ou seja, vai haver um gargalo na produção de sorvete picolé, porque o pico de consumo é no verão, só que agora, no inverno, nós tivemos dias extremamente quentes. E daí a gente precisa entender se isso nós vamos considerar como uma normalidade para os próximos anos, ou aumentamos o número de funcionários, né? Ou a gente vai trabalhar bem dividido com as 4 estações do ano. Então, tudo isso a gente precisa avaliar e olhar dentro da organização para que haja esse equilíbrio. Agora, nesses dias, agora falando em picolé e sorvete, né, que a gente teve dias quentes, vocês já chegaram em algum lugar e foram, sei lá, tomar um sorvete ou comer um picolé e não tinha? Por quê? Porque nós estamos no inverno. Muitas vezes as empresas não se preparam, né, não se preparam para esses picos, que pode dar dias muito quentes dentro do inverno. E este ano, a gente teve um inverno muito atípico. Então, aquelas lojas, por exemplo, que se prepararam com compras de peças mais pesadas para o inverno, infelizmente, elas acabaram ficando com muito estoque. E o que acabou acontecendo no meio do inverno? As pessoas procurando peças mais leves e que as lojas não tinham. Por quê? Porque era inverno. Então, agora, quem é dono de loja, quem trabalha em loja, já está pensando para o próximo inverno que vai ter que se organizar e ter toda essa grade para poder oferecer. Porque pode haver dias mais, né, que não sejam dias frios e fazer mais calor do que o normal e as pessoas procurarem por outras peças de roupa que não sejam aquelas peças pesadas, né? E infelizmente o nosso inverno este ano acarretou em prejuízo para muitas empresas, né? Infelizmente muitas empresas acabaram tendo mais prejuízo
nesse inverno, porque elas não se prepararam para essa, digamos, essa estação, essa subestação que veio dentro do inverno, né, gente? Nós não tivemos um inverno muito rigoroso, certo? E aí a gente vai simplificar. De que forma? Que é isso que eu acabei de falar para vocês. Eu vou simplificar para o próximo ano e vou mesclar a minha loja. Eu vou ter tanto algumas peças mais pesadas para o inverno, quanto peças mais leves para aqueles dias que não fazerem tanto frio. Porque os dias que não fazem tanto frio, acaba motivando as pessoas a saírem de casa, a comprarem um pouco mais, certo? Então, é dessa forma que eu vou simplificar a organização do meu trabalho e a distribuição dele, certo? Aqui, nesse outro slide, já está dizendo, ó, se existe algum fato que tenha modificado o comportamento e gerado reações de estrutura social. Qual foi o fato este ano? O nosso inverno que a gente não teve. E afetou no quê? Afetou na venda. Afetou muito na venda das lojas, né? Se as lojas se prepararem para um inverno muito rigoroso, que era o que eles estavam dizendo, os meteorologistas, né? Desde o início do ano, aí fez com que as lojas se preparassem para isso, infelizmente, né? Afetou no comportamento do consumidor, que não procurou estas peças e a loja acabou, digamos assim, com muita coisa encalhada. E aí é muito difícil para uma loja, né, gente, promover um produto com 50% de desconto, sei lá, um pouco mais. Por quê? Porque ela também já pagou por aquele produto está lá dentro do estoque, talvez no ano que vem ele ainda vá vender. Tem tudo isso que a empresa ela precisa avaliar, certo? Ela precisa assim, se eu deixar isso no estoque até o próximo ano, isso não vai ter prejuízo para mim? Porque estoque também é prejuízo. Será que não é melhor eu fazer uma liquidação com 50% ou 60% e ter dinheiro na hora e comprar peças e me preparar melhor com peças que vá agradar a um inverno que oscila bastante? Então, isso é que são esses pontos que as empresas precisam avaliar daqui para frente. E ela precisa organizar todas as suas técnicas, né, para que essa distribuição seja mais otimista, certo? Porque eu não sei se vocês percebem isso no dia a dia de vocês, mas a gente vê muitas empresas fechando porque as empresas infelizmente não se organizaram. Elas não se organizaram como empresa, como eu falei na semana passada, que tu precisa se organizar como empresa, e ela também não se organizou internamente, certo? Para poder fazer as distribuições de forma correta. Então, quais são as técnicas, né, para uma boa distribuição? Analisar os cargos, né? Quantas horas são trabalhadas, tanto por mês quanto por semana, quais são as atividades de cada cargo, qual é o custo de cada cargo, se eu consigo agregar mais atividades ou mais tarefas ou mais serviço para aquelas pessoas, né, para aqueles funcionários, levantar essas tarefas e questionar sobre quanto tempo e quantos minutos aquela pessoa precisa para realizar tal tarefa, para organizar a sua agenda, para atender o seu cliente. E agora entra numa questão que eu gosto muito e eu falo bastante, que é a famosa agenda, para quem trabalha, né, principalmente internamente dentro de organizações, não confiar só aqui, anotar, seja agenda no computador, seja no celular, seja uma agenda escrita, independente, mas organizar isso, porque daí você sabe, amanhã eu vou chegar no meu trabalho e a primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar no banco e verificar quais foram os clientes que fizeram pagamentos, fazer a baixa desses clientes no sistema. Quanto tempo eu demoro para fazer isso? Diariamente eu levo 1h30 fazendo isso. Então, é dessa forma que vai se organizando a distribuição das tarefas. Eu levo 1h30 para fazer
para dar baixa nos clientes que pagaram? Ah, beleza, então, eu levo 1h30 para isso. Aí depois eu preciso organizar o fluxo de pedidos que estão entrando dentro da empresa. Quanto tempo eu levo para organizar esse fluxo de pedidos? Daí eu vou dizer, depende da venda do dia. Se a venda do dia foi X, se a venda do dia foi Y, eu demoro mais ou menos uns 2 horas. E aí vai somando. Ah, se no final de todas as minhas tarefas ainda está sobrando 2 horas de trabalho, talvez eu consiga acrescentar mais uma tarefa e distribuir melhor o trabalho para esse colaborador. Então, é dessa forma, a Graziela trabalha no financeiro, ela faz tudo isso, então tá sobrando umas horinhas ali para ela, então durante o dia ela pode ajudar no atendimento ao cliente. Talvez isso seja uma solução, né? Ou se eu trabalho numa loja atendendo clientes que vão entrando dentro da loja, às vezes todos os vendedores estão ocupados e eu estou lá ociosa, e eu posso ir lá e atender o consumidor que está entrando na loja, porque eu estou com tempo sobrando para isso. Então, é dessa forma que as empresas precisam se organizar para distribuir bem as suas tarefas, para distribuir bem o seu trabalho e não ter gargalos nessa distribuição, certo? E vai exigir também, né, que os profissionais tenham tempo para realizar todos esses trabalhos e que eles tenham também tempo suficiente para não deixar nada para o outro dia, nada que não possa ficar para o outro dia, certo? Porque toda tarefa vai exigir, né, desse colaborador que ele seja habilidoso na hora de tratar, que ele seja habilidoso na hora de conduzir essa tarefa. A gente sabe que atender um cliente, muitas vezes que entra dentro da nossa loja, precisa de uma habilidade um pouco diferenciada, porque vai demorar um pouco mais. Às vezes demora mais atendendo uma pessoa que é mais velha, explicando o funcionamento de um produto para ela, do que uma pessoa que é mais jovem. Se eu já entro dentro de uma loja, eu já sei o que eu quero comprar, então eu vou tomar o mínimo de tempo do vendedor, mas daqui a pouco a minha mãe vai entrar dentro de uma loja e ela vai tomar muito mais tempo desse vendedor. Tudo isso precisa ser medido. E principalmente qual é o segmento dessa loja, qual é a segmentação de público dessa loja. Se a maioria dos clientes que entram dentro da loja são pessoas mais velhas, então precisa de mais tempo para que essas pessoas sejam atendidas. Isso é racionalizar. Isso é fazer com que a atividade seja pertencente àquilo que a loja está pregando, né? Vamos dar um exemplo, assim, eu trabalho, uma pessoa aqui de Santa Cruz que trabalha na Afubra. A Afubra vai atender, ela não segmentou com o público consumidor dela, porque ela tem uma linha de bazar, ela tem uma linha de móveis, ela tem uma linha de eletrodoméstico e ela tem uma linha rural que vai vender equipamento, maquinário. Então, ela não pode misturar as coisas, no caso. Aquela pessoa que atende lá no maquinário, talvez não seja a pessoa adequada para vender o bazar. Por quê? Porque ela vai precisar de mais tempo para explicar para quem vai entrar dentro da loja como que funciona aquela máquina. E ela já vem com aquela atividade que pertence a ela. Se ela vai trabalhar no bazar, talvez ela vai perder muito tempo também explicando sobre um produto que muitas vezes não precisa de muita explicação. Então, tudo isso precisa ser colocado numa balança, medido e principalmente avaliado a habilidade de cada um. Se o atendimento do bazar é um atendimento que desprende de uma forma mais rápida, né, que funciona de uma forma mais rápida, o consumidor entra lá dentro, quer comprar pratos, daqui a pouco vai ficar na dúvida se vai levar o branco ou o verde, mas ele sabe que quer comprar pratos, ele sabe para que o prato serve. Agora, o consumidor entrou lá dentro, quer comprar um soprador, né, esse soprador de folhas, e eu tenho 5 modelos. Eu vou ter que explicar o funcionamento de cada um deles para que a pessoa saiba, mas
qual que vai corresponder à minha necessidade. Se eu quero uma coisa mais barata ou mais potente. Geralmente a gente entra dentro de uma loja e pede o mais barato, mas que seja bom, né? Então é um pouco complicado. Daí o que o vendedor vai fazer? Vai explicar todos e aí vai deixar a decisão comigo. Se você quer pagar um pouquinho mais ou se você quer pagar menos com uma potência menor. Então, demora mais tempo dentro desta área do que dentro da área de bazar. A mesma coisa no eletrodoméstico. Se você vai vender uma TV, talvez você vai ter que perder mais tempo, né? Ou prender, não. Vai ter que investir mais tempo explicando as funcionalidades dessa televisão, né? Do que vendendo um chuveiro elétrico. Certo? Então, é dessa forma mais inteligente de distribuir tanto o trabalho quanto as atividades, quanto as pessoas, a pessoa certa para aquela tarefa, certo? E isso faz com que o gestor, com que o executivo seja aquela pessoa passível de tomada de decisão. Ele vai ter que estar a todo momento tomando decisões. E esse gestor, ele não pode ser centralizado. O que é centralizar? Centralizar tudo nele, onde ele vai determinar o que é para fazer. Ele tem que delegar para essas pessoas, certo? E existe muitas empresas que ainda são centralizadas, que a tomada de decisão, a gente sabe que não é fácil tomar uma decisão, né, gente? A gente sabe que muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, tomar decisões é muito difícil. Ontem mesmo o meu filho estava dizendo isso. Ele está juntando um dinheiro para comprar um carrinho de controle remoto. Só que ele viu umas cartinhas novas de Pokémon. E aí eu disse para ele, meu filho, você que decide, você quer usar o seu dinheiro para comprar as cartinhas de Pokémon ou quer continuar juntando para o carrinho de controle remoto? E aí ele me respondeu, eu quero as duas coisas. Eu disse, não, tu vai ter que tomar uma decisão. Aí ele olhou para mim e disse, tomar decisão é difícil, né, mãe? Eu disse, tomar decisão não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que precisa ser feita, tanto por todo mundo. Na nossa vida, a gente está tomando decisões praticamente a todo instante. Então, a gente precisa se habituar com a tomada de decisão. Só que quando nós estamos falando de tomada de decisão dentro de uma organização, ela precisa ser feita de uma forma correta e que não acarrete em prejuízos para a organização. Claro que para a nossa vida também, né? Mas a gente tem que ter cautela, a gente tem que ter conhecimento da causa para não tomar a decisão errada e nós temos que ter principalmente discernimento dessa tomada de decisão. Ou seja, saber aonde ela vai afetar e eu conhecer aquilo que eu preciso decidir. Então, a tomada de decisão, ela tem que ser classificada, ela pode ser classificada dentro da organização como centralizada ou descentralizada. Se ela é descentralizada, eu posso tomar essa decisão sem precisar recorrer ao meu chefe, ao meu gerente ou ao meu superior. Agora, se ela é centralizada, eu preciso passar para outras pessoas. Como, por exemplo, a pessoa chegou na loja e disse assim, eu comprei essa caneta aqui ontem e olha só, já quebrou a alça da caneta. Eu queria trocar por uma outra. Ok? Eu posso decidir sobre essa troca ou eu preciso passar para o meu superior? Se eu preciso passar para o meu superior para decidir, é uma decisão centralizada, é uma pessoa que vai decidir se eu troco ou não. Agora, se eu posso decidir, não, claro, não, nós vamos trocar a caneta para o senhor, não se preocupe. E aí, o funcionário tem a liberdade, né, de tomar essa decisão. Então, a empresa trabalha de forma descentralizada, certo? Aqui a minha apresentação sumiu. Achei. Aqui. Então, a centralização, né, é aquela maneira que segue uma hierarquia, como a gente falou lá nos nossos organogramas, né? Que vai seguir uma hierarquia. Eu preciso passar ou para o meu coordenador ou para o meu gerente, a pessoa que estiver acima de mim. A descentralizada, ela é diferente. Ela pode ser tomada nos níveis mais baixos da organização, tomar uma decisão que não precise de uma autoridade, né? E faz parte da tarefa diária dessa pessoa.
ela está resolvendo um problema, então ela pode tomar essa decisão. Quais são os fatores que influenciam na centralização ou na descentralização de uma organização? Principalmente o que a gente já estudou lá atrás, a cultura da empresa. Se a empresa tem uma cultura descentralizada, a tomada de decisão também vai ser assim. De que forma, ali diz, o grau de formalização, isso vai influenciar também. Eu preciso formalizar, eu preciso abrir um questionário, eu preciso abrir um chamado dentro da minha organização, isso também influencia para saber se a empresa ela é mais centralizada ou descentralizada na tomada de decisão. O ambiente de trabalho também vai influenciar a forma com que o poder dentro da organização é distribuído para cada pessoa. O tamanho da empresa, óbvio, também vai influenciar muito. Se é uma empresa pequena, talvez eu tenha a capacidade de decidir ali na hora que o cliente está solicitando uma solução. Agora, se a empresa for maior, eu preciso passar para outros setores, como, por exemplo, um problema de qualidade de um produto, eu preciso passar para o setor específico, certo? Qual a tecnologia que essa empresa usa? Se eu preciso abrir um chamado dentro de um sistema da organização para que aquele dado seja analisado? Quais são os recursos que são disponibilizados para mim, como funcionário, para poder tomar essa decisão, certo? E que tipo de estratégia a empresa tem no mercado? Se vai de acordo com a missão e valores dela, atender bem o cliente, solucionar os problemas de forma descentralizada. A gente precisa, né, ter essa ciência de como que a empresa se organiza para que essa tomada de decisão seja classificada como centralizada ou descentralizada, certo? Na centralização, às vezes é comum, né, acontecer de sobrecarregar algum nível mais alto da organização, porque eles tomam as decisões. Então, assim, se vocês trabalham dentro de uma organização onde vocês têm níveis hierárquicos, tentem passar o problema o mais simplificado possível, o mais objetivo possível, porque talvez vai sobrecarregar e vai demorar o retorno para o cliente, certo? Então, tudo isso se faz necessidade para quê? Para que aquele indicador de atendimento ao cliente não seja prejudicado, certo? Então, isso é centralizar ou descentralizar a tomada de decisão, certo? Hoje eu estou falando muito certo. Quais são as vantagens de um método mais centralizador na solução de problemas dentro da organização, na tomada de decisão? Porque as decisões vão ser tomadas apenas pelos administradores que têm uma visão mais geral, mais global da organização, né? E geralmente essas pessoas são as mais bem treinadas da organização, né? Que eles estão indo de acordo com os objetivos gerais da empresa, tá? Essa é uma das vantagens. E a descentralização? Ela diminui o tempo de solução, ela soluciona na hora, é realizada pelas próprias pessoas que ali atendem o consumidor ou o cliente. E as desvantagens nisso tudo? Da centralização pode ser a sobrecarga, pode ser a pessoa que está longe do fato que aconteceu e ela não tem noção do que envolveu aquela situação toda, certo? Ela está ela está muito distante do cliente final para poder tomar uma decisão. A pessoa que é mais operacional seria a pessoa mais certa para tomar essa decisão, porque ela se envolve mais neste processo. Isso é são várias, né, desvantagens da centralização, certo? E na descentralização, o que pode acontecer? Uma coisa muito importante que vocês precisam saber é o gestor da hierarquia não ficar sabendo dos problemas que acontecem operacionalmente,
Isso a descentralização pode causar, a não ser que se a empresa trabalhe bem esses dados com muita informação. Entrou um cliente na minha organização com um problema e eu resolvi, eu vou ter, em algum momento, eu vou ter que reportar aquele problema resolvido para que ele fique registrado, porque os administradores dessa organização, eles precisam saber os tipos de problemas que acontecem lá dentro. Quando eu dou o poder para que outra pessoa resolva, eu também tenho que exigir que essa pessoa me devolva todos os acontecimentos, tudo que aconteceu. Para resolver o problema daquele cliente, eu tive que dar um desconto. A administração da empresa precisa ficar sabendo. Então, essa é uma desvantagem, né, da descentralização na hora da tomada de decisão. Então, precisa ter muito cuidado. As políticas da descentralização, ela precisa ser muito bem escrita para não ter riscos dentro da organização, tá, gente? Certo? Então, hoje nós falamos, tá? Eu falei, né? Que vocês não falaram nada, sobre organização do trabalho, certo? Então, o que nós vamos ter que estudar para a avaliação de semana que vem? A aula 1, a aula 2 e a aula 4, né? Porque eu acho que lá no AVA eu botei 2 vezes a aula 4, que é missão, visão e valores, e organização do trabalho, certo? A gente vai falar sobre cultura, sobre a missão, a organização estrutural da empresa, que entra o organograma, né? Aquilo que a gente nós tivemos em aula, missão, visão e valores, e hoje a organização do trabalho dentro da estrutura organizacional, certo? Dúvidas que vocês tiverem, por favor, me enviem, tá? Durante a próxima semana, lá dentro do grupo, a gente vai estar divulgando como que vai ser feito a hora que vai ser aberta a sala para vocês fazerem a avaliação, certo? Vai ser em horário de aula, a partir das 7 da noite, ok? E qualquer dúvida, por favor, nos envie. Alguém tem alguma contribuição para fazer hoje? Tem algum trabalho para entregar? Tem, tá lá no AVA. Daniela, chegou atrasada, não tem problema, viu, Daniela? A aula fica gravada, tá? E tu pode solicitar essa gravação e escutar a aula em casa, tá? Não te preocupa quanto a isso. Tem trabalho para entregar, sim. Lá dentro do ambiente virtual, na aula passada, eu falei, eu já coloquei os 2 trabalhos da disciplina. Quem quiser já fazer os 2 trabalhos e me mandar, ótimo, certo? Mas tem prazo para entrega. Um deles, se eu não me engano, o primeiro trabalho, o prazo é até o dia 3 de setembro. Deixa eu ver aqui. Entrega do trabalho 1 até o dia 3/9, certo? De nada, Dani, tá? Qualquer dúvida, tu pode me chamar também, tá bom? Se tiver dúvida sobre a disciplina. De nada, viu, Stephanie? Qualquer dúvida, vocês também podem me chamar. E o segundo trabalho, a entrega é até o dia 25/9. Mas se vocês tiverem um tempinho, prof, esse final de semana agora, eu já tô sabendo tudo sobre a disciplina, tá sobrando um tempo, vou fazer os 2 trabalhos e vou te enviar. Ótimo, me mandem. Vou ler a semana toda os trabalhos de vocês, tá bom? E qualquer dúvida, podem entrar em contato. Fiquem bem, bom final de semana para todos, tá? E estudem, tá? Eu não sou muito de pegar leve nas provas, tá, gente? Então, estudem, tá? Um beijo bem grande. Boa noite.